Recapitulando, Vikir está prestes a fazer algo com o braço da menina. E caso você esteja curioso para saber toda essa história, tem uma playlist completa da parte 1 até a parte 3 no meu canal. Vai lá, acompanha, se inscreve e bora pro vídeo. Adolfo corre e o ameaça na hora. Ele então se desculpa, falando que era apenas uma faca de mentira e que brincam disso toda hora em seu clã. Hugo fala que quer discutir algo com o Adolfo sobre a mina, e a menina de cabelos vermelhos fala que Vikir vai pagar por ter feito ela chorar. Então, uma competição amigável está ocorrendo entre as crianças de 8 a 15 anos, dando mais atenção às crianças de 15 anos, que usam melhor as suas habilidades. Mas nesse dia, algo diferente estava prestes a acontecer, já que dois prodígios iriam se enfrentar. Então, se inicia uma batalha entre dois clãs. Camus começa a fazer uma conjuração absurda que deixa geral impressionado. Vikir, sem dificuldades, desvia de todos os ataques e ainda cutuca a menina, falando pra ela usar umas magias individual. Ela o chama de verme e cria uma parede de areia, já que o garoto tá indo em sua direção. Com um simples chute, ele quebra a parede, fazendo com que a menina feche os seus olhos e aceite a derrota. Mas ele quer brincar com ela e apenas dá um super peteleco em sua testa que a faz voar para trás, a deixando furiosa e a provocando mais ainda. Ela então cria uma parede dupla de areia, o provocando, falando que quer ver se ele vai passar disso agora. Vikir, sem esforço algum, dá um soco na parede e acerta outro peteleco na menina. Ela então começa a usar magia igual uma doida, e ele só vai desviando de um lado para o outro, e que se ele quisesse matá-la, ele já teria feito isso em um piscar de olhos. Percebendo que em outra arena está também ocorrendo uma luta, ele atrai a menina para a ponta, e antes que ela perceba, está vindo um ataque em sua direção. Vikir desvia e o ataque vai todo para a garota, não dando chances para ela se defender. Todos ficam preocupados com o dano que a garota recebeu. Seu tio grita em sua direção, mas Camus apenas está preocupada com suas roupas, que queimaram completamente devido ao fogo que ela tomou. Toda envergonhada, ela pede ajuda para alguém. Vikir então tira sua camisa e joga para a menina se vestir. Ela grita com ele porque ele está sendo legal e ela é sua inimiga. Ele fala que não liga pra essas coisas, e se quiser, ela pode devolver a camisa pra ele. Mas ela muda de assunto, reparando em seu braço, que foi atingido por um estilhaço de espada que estava com aura. A fumaça se dissipa e algumas pessoas discutem qual dos dois que ganhou a competição, mas ninguém pronuncia um vencedor. Voltando para dentro da mansão, Hugo pergunta ao garoto o que ele achou da competição. Ele fala que foi divertido e que só hesitou porque era uma garota. Hugo fala que as lutas contra magos são difíceis e que não é para hesitar em uma batalha, apontando para o ferimento que Vikir recebeu e falando para ter isso como lição. Vikir se impressiona, já que Hugo jamais demonstrou preocupação com ele em sua outra vida, e que tinha se tornado frio e cruel depois de perder a sua esposa e o primeiro filho de forma trágica. Então Hugo interrompe o seu pensamento e pergunta a Vikir sobre a mina de rubi. Ele fala que deve ser devolvida ao clã de Adolfo, já que seu clã é focado em expandir fronteiras, e a preocupação deles é a montanha onde ficam as criaturas demoníacas e o clã de bárbaros. E que, se bem utilizados os magos do clã, problemas vão se minimizar. Hugo olha para Vikir com um sorrisinho e concorda com sua resposta, e falando que o clã Morgue colocou muitas pessoas para defender a entrada da mina, só basta levar as criaturas para lá e fazer com que eles arrependessem de entrar em seu território. Olhando para o garoto, fala que o plano dele bateu 90% com a sua ideia. Vikir pensa que tudo isso já tinha sido planejado e que ele só se lembrou dos planos. Enquanto vão caminhando pela mansão, se encontram com Adolfo e a garota no corredor, que pedem para conversar um instante antes de irem embora. Discutem então o que eles podem fazer para minerar as terras, alugando, ou talvez poderia realizar um noivado entre clãs. De início, Adolfo sugere que sua sobrinha e o filho mais velho de Hugo se casem. Fala que a menina é muito inteligente e que seria uma ótima companheira ao sucessor.
Hugo fala que seu filho é muito velho e já tem 25 anos. E a diferença de idade é absurda. A menina, então, entra na conversa e fala que não vai se casar com alguém mais fraco que sua mãe. Seu tio a retruca, falando que ela nunca, então, vai se casar. Analisando Vikir, que quer alguém da sua idade ou mais novo. Hugo olha para ela e fala para baixar as orelhas, falando que isso não é um buffet livre. Ela concorda e fala que não sai também comendo qualquer coisa. Olhando para Vikir, fica toda boba e seu tio fala que ele não pode ser seu noivo, já que não é puro sangue. Ficando furioso com essas palavras de Adolfo, Hugo pergunta para Vikir o que ele acha da situação. O garoto então fala que só vai fazer isso se for ordenado. Adolfo fica incrédulo com a audácia do menino e a garota fica pensando que ele pode ser meio tímido e gostar dela. Hugo fala que a linhagem direta ou indireta não tem significado em seu clã, fazendo com que Adolfo ache isso bem incrível de sua parte. Ele, encarando o garoto, faz algumas perguntas e o analisa, avisando que ser talentoso não é o suficiente para sua sobrinha. Então, ele pergunta o porquê de Vikir não estar respondendo. O garoto então fala que tinha parado de ouvir, e a menina fica impressionada, já que ele consegue falar com seu tio com tanta ousadia. Adolfo ri e pede para conversar mais a fundo com Vikir. Hugo pergunta então o que ele quer conversar com uma criança de 8 anos, e ele fala que quer ver tudo que o garoto tem, que ele pode ser o futuro noivo da sua sobrinha. Ela então fala que não é dessa forma que funciona, e Adolfo olha para ela e a manda calar a boca. Então todos vão para a arena, e Adolfo pede para o garoto mostrar tudo o que tem. E para ajudar ele fala que vai conjurar um vaso com água e colocá-lo sobre a sua cabeça. E se Vikir conseguir derrubar uma gota, ele vai vencer o duelo. O garoto então planeja a forma que vai atacá-lo. Avança em sua direção, mas a menina grita, falando que ele não pode correr dessa forma. O seu tio bloqueia o ataque com o escudo mágico, fazendo com que Vikir recue. Em seguida, prepara várias bolas de fogo e joga contra o garoto, fazendo com que sua sobrinha grite com ele, já que ele está abusando do poder, mas Hugo vê que ele não está usando toda a sua força e pensa que não vai ser necessário ele intervir. Vikir se pergunta se isso é todo o seu poder e pensa que com sua experiência e habilidade ele pode até matá-lo. Então o ataca várias vezes no mesmo lugar até sua espada quebrar, fazendo Adolfo rir e falar que foi tudo em vão as suas tentativas. De repente, uma gota escorre em sua cabeça. A espada perfurou o vaso e o garoto acabou de ganhar o duelo. Sabendo disso, ele o provoca, falando se isso é o suficiente ou quer que ele derrube mais água. Adolfo então fala que foi só uma coincidência e a garota fala então que ele ganhou e que vão se casar. Hugo sorri, falando que isso não foi uma coincidência, enquanto o Vikir olha para Adolfo, o fazendo pensar que o menino vai dar trabalho. 7 anos se passam e no campo de batalha há um ursão enorme. Vários garotos estão o encarando, enquanto o monstro avança para atacá-los. O monstro é forte e se defende de seus ataques, enquanto são observados por um homem, que fala sobre os cuidados que devem ter ao atacar um monstro mais forte, falando para golpear suas pernas e suas costas, ao invés de insistir em pontos vitais. Os trigêmeos, com seu ataque combinado, conseguem deixar o monstro mais cansado, e com isso, os outros garotos partem para cima dele, o matando. Depois eles se reúnem em frente ao treinador, que fala que há criaturas muito mais fortes que essa, que eles vão ter que se adaptar ou morrer. E finaliza dando os parabéns a todos pela graduação. Depois disso, 2 garotos discutem para que lugar eles pretendem ir, se perguntando para onde Vikir vai, e olhando para ele, que está sentado sob um urso que era 3 vezes o tamanho do que eles enfrentaram. Vikir, perdido em seus pensamentos, fala que demorou muito mais do que ele esperava para conseguir sair do rank básico e chegar no rank intermediário. Lembra que está acima do seu rank na vida anterior, mas ainda assim está muito lento o seu progresso. O mordomo chega e fala que seu pai quer vê-lo e que seu posto foi decidido.
Vikir então vai em direção à sala do seu pai e o cumprimenta perguntando sobre a cicatriz que está no seu nariz. Hugo explica que foi atacado por uma bárbara muito habilidosa com arco e que não tinha conseguido pegá-la, mas deixou uma cicatriz enorme em seu rosto e que, independente disso, dá os parabéns a Vikir pela graduação e fala que vai ser difícil a partir de agora. Vikir então pensa qual posto irá ganhar dessa vez, já que na outra vida ele se tornou um cavaleiro pitbull. Passou 21 meses enfrentando situações de vida ou morte como um descartável. E pensa que essa é a forma que são separadas as crianças. A elite, que aprende as funções políticas e administrativas, e os descartáveis, que morrem em batalha ou depois que ganham experiência começam a ajudar os elites e começam a crescer através de funções administrativas e políticas. Achando impossível que o seu pai o coloque como um elite, se surpreende quando Hugo fala que ele vai ser um congressista, que é uma pessoa que administra e legisla dentro dos territórios da família. Vikir então se questiona o que o seu pai acabou de falar e pensa: ele vai mesmo fazer isso com um filho ilegítimo? Hugo fala que o Vikir conquistou algo que está no mínimo uma década à frente de qualquer outro gênio. E é por isso que ele está dando esse cargo a ele. De início, vai ser o vice-cônsul de uma cidade chamada Underdog e pergunta se ele vai aceitar a sua oferta. Vikir, que não é bobo nem nada, fala que vai aceitar a decisão do seu pai. Pergunta sobre a mina de rubi da família Morg, porque ele conseguiu derrotar Adolfo. Sem falar o que é, Hugo diz que a decisão não é algo difícil e que pode fazer, dizendo que confia em Vikir e sabe que ele não vai fazer algo ridículo. O garoto concorda com seu pai e se retira da sala. No corredor, o mordomo então fala que o líder o valoriza muito e por isso o colocou nessa posição e não o jogou em batalhas reais. O menino fala que esse só é o caso se ele conseguir cumprir as funções. E pensa que não importa qual seja o trabalho atual, já que isso não o fará perder suas memórias e a sensação de ter a cabeça decapitada. E com sangue no olho, ele fala que Hugo vai passar pela mesma coisa. Alguns dias se passam e a nova cidade aonde Vikir vai se tornar vice-cônsul é apresentada. Um homem exige que os seus funcionários deixem tudo muito bem limpo, já que o garoto vai chegar no próximo dia. Assim que ele se retira, os funcionários se perguntam como deve ser o vice-cônsul e se ele tem experiência com negócios. Um deles fala que é um garotinho mequetrefe de 15 anos e que eles estão ferrados também dessa vez. Observa então um garoto passando e falam que ele só deve andar por ali com permissão. Kira então se vira e fala: tire suas mãos de mim se você não quiser morrer. E traga mulheres e álcool imediatamente, porque vai ter uma festa. Os convidados então chegam e apreciam um bom vinho e o banquete. O gerente então é apresentado. Seu nome, Chihuahua Baskerville. Reclamando, fala que estão todos ferrados mais uma vez, já que o antigo cônsul aceitava propina e que fazer a festa em um lugar sagrado de trabalho o torna um desgraçado. Mas antes de terminar as suas palavras, Vikir chega e pergunta se ele é o gerente. Se apresentando, o Chihuahua pensa que ele vai ter que aguentar um qualquer, ficando indignado. O garoto fala que gostou do lugar e que pesquisou sobre a situação atual, dizendo que não vai atrapalhar o trabalho do gerente, que se questiona se isso é uma nova forma de insulto. Se perguntando o porquê de Vikir estar ali, já que tá ocorrendo uma festa lá fora, Vikir o interrompe falando que o principal problema da cidade é o mercado negro e que a economia está acima da lei e que não será nada resolvido apenas parando isso, e sim tirando os principais líderes desse negócio. Fala que seu papel é criar leis e aplicá-las, e que vai acabar com esse negócio em uma semana, mas que a jovem precisa convencer a todos fazendo alguma coisa no próximo dia, e com isso ele vai conseguir jogar uma montanha de merda e atrair as moscas. Várias pessoas então se reúnem à praça no dia seguinte, se perguntando por que de Vikir estar parado naquele lugar desde a madrugada. Ele começa se apresentando e fala que as leis estão publicadas no painel, são leis bem pesadas
moedas, que se você realizar o tráfico humano, você vai ser punido com a morte. Ou, se você fizer um empréstimo ilegal de dinheiro, vai perder os 2 olhos. Voltando, todos tiram sarro dele, falando que ninguém vai seguir isso, e duvidando do garoto. Chihuahua então grita, falando que ele é do clã principal, e pergunta se é necessário colocar uma espada em sua garganta para que eles parem de duvidar. Dessa forma, fazendo com que todos parem com os cochichos, o garoto pega um pedaço de cabo e fica com toda a força no chão. E em seguida fala que com sua autoridade vai aplicar uma nova lei especial. Grita dizendo que dará 100 milhões em ouro para quem remover o cabo do chão, fazendo com que todos mandem o quê? Fazendo todos se questionarem se ele vai pagar isso, já que era 4 anos de salário, Vikir manda ninguém? Então, eu acho que eu vou ter que aumentar para 1 bilhão. E pergunta se alguém agora quer. Um homem grita então para ele parar de brincadeirinha e ir dormir. Vikir o interrompe falando que vai aumentar para 10 bilhões. Fazendo agora o povo se questionar se deve tentar ou não. Alguns falam que se você tentar, você vai morrer porque vai ser ganancioso. Faz com que Vikir refaça essa pergunta. Então uma menina toda ranhenta, segurando uma cestinha, fala que ela vai tentar. Um homem então tenta impedi-la, mas ela fala que a mãe está doente e que precisa fazer algo. E se algo acontecer, pede para que ele tome conta de sua mãe. A menina se aproxima e se pergunta se Vikir vai atacá-la, ou se ela consegue pelo menos ganhar algumas moedas. O garoto pede para ela puxar a estaca. Ela pega então com suas 2 mãozinhas e tira com muita facilidade, falando que foi algo bem fácil e que agora não sabe o que vai acontecer. Vikir, com um olhar amedrontador, tira então um saco de dinheiro com 100 milhões em moedas de ouro, dá à menina, fazendo todo mundo ficar de boca aberta, e falando que 10 bilhões vai ser muito pesado para ela carregar, e pede para ela mostrar aonde que é sua casa, que ele vai entregar todo esse dinheiro a ela. Dando uma lição de moral a todos, fala que é assim que a lei deve funcionar, que deve ser mantida. Então todos começam a se respeitar na cidade, e os atos ilegais começam a diminuir e a taxa de crime cai pela metade. Em sua sala, Vikir elogia Chihuahua por ter escrito um painel com letras orientais bem bonitas. E ele, que fala que em 20 anos nunca tinha se emocionado tanto, faz com que o menino o faça entender que ele tinha que chamar a atenção de alguma forma. E que essa ideia foi da Camus, quando ela virou líder. Só que ela fazia isso pelo medo e não da forma que ele aplicou. Então fala que agora que começam os problemas, já que ele deu 10 bilhões para a garota e fez um rombo no orçamento, e que deve achar uma forma de tapar esse buraco. Olhando para o mapa, ele marca alguns pontos da cidade, onde organizações ilegais vão se esconder no futuro, fazendo o Chihuahua questionar como ele sabe disso. Ele fala que pode sentir, mas na verdade, a sua outra vida foi ele que invadiu todos esses lugares. Um homem entra na sala correndo, fala que chegou um pedido de entrevista a Vikir. Fala então que os nobres que só comem e dormem finalmente vieram falar com ele. Chihuahua fala que é um grupo de jovens, que na verdade é um clubinho social comum, e que eles querem conversar sobre essa lei especial de Vikir, o fazendo falar que dessa vez ele vai erradicar as peças que se aproveitam da cidade. Em uma mansão, garotos comemoram suas riquezas, agradecendo os Baskerville e por eles expandirem as suas fronteiras, fazendo que o tráfico de escravos cresça absurdamente, e que sem a vigilância da família imperial, tudo fica muito mais fácil. Os chamando de idiotas obcecados com espadas, e que sem querer incriminaram o clã Mesimadrano, ele que era o mais fiel de todos, fazendo um massacre acontecer. Começaram a comentar sobre o vice-cônsul, que é um filho ilegítimo, e que o nome Vikir nunca tinha sido ouvido falar por eles, o chamando de desgraçado. Planejam dar uma festa e deixar que ele pague tudo, igual um otário. Um homem então entra na sala e anuncia algumas garotas, e com ele entra um garoto. Ninguém o conhece até então. O garçom fala que não era pra ele estar ali, e o trata mal. E quando percebe, seu braço está quebrado, o fazendo gritar de dor. Depois de se apresentar, os garotos perguntam o que ele tá fazendo ali essa hora. E Vikir fala que foi eles que o chamaram, e por isso que ele veio. Cochicham entre eles e planejam como vão humilhar o menino.
Mas Vikir fala que não veio para a brincadeira e derruba uma torre de champanhe que estava sob a mesa apenas com os efeitos de sua aura, os deixando em choque e falando que ele deve ser no mínimo um graduado. Discutem quem vai fazer algo contra ele. Vikir se aproxima de um dos meninos, coloca a mão sobre o seu ombro e cochicha algo. Em seguida mete logo um socão no meio do seu estômago. E só porque eles têm um pouco de dinheiro, eles se sentem os donos de tudo. O joga no chão e pergunta aos outros garotos se eles sabem o porquê que ele acabou assim. Eles falando que sabem, Vikir olha para eles e fala: então vocês merecem uma boa de uma surra. E começa a citar todos os atos abomináveis que eles cometeram. E que vai ensinar uma lição aos cachorrinhos que não têm medo de nada. E caso você tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like. A última parte vai vir completíssima. Um beijo, até a próxima e tchau!